A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcelo Pantoja, da Igreja Videira em Abadiânia. E gostaria de te pedir que deixe seu like e compartilhe essa palavra. Essa palavra pode edificar alguém da sua família, do seu convívio. Mande para ela esse link para que ela também receba da vida de Deus através do Evangelho da fé. Aleluia, glória a Deus. Quero compartilhar algo com você hoje da parte de Deus e que eu creio assim, irmãos, que é chave para nós. Não sei se vocês perceberam, nós temos uma característica no que se trata a palavra, né? E essa característica ela vem do nosso pastor Aloysio, de pegar um tema de palavra e ficar mastigando ele durante um período. Eu creio que nós estamos chegando no fim dessa mastigação desse tema nesse começo de ano, mas ainda tem algo a ser absorvido diante disso, que é sobre prosperar em tempo de crise, sobre desfrutar de abundância em tempo de crise, sobre colocar nossa confiança no Senhor em tempo de crise. E aí você olha para mim e fala: pastor, mas o senhor está me dando medo dessa crise. Olha, irmãos, o mundo está em crise, mas você está em Cristo. E Deus vai gerar provisão, abundância sobre a sua vida. Deus vai trazer suprimentos como nunca antes sobre você. Então, quais são os maiores desafios da nossa vida natural? O nosso maior desafio é ter duas coisas: ter saúde e ter sustento. Às vezes, você pensa assim: eu preciso ter pelo menos o básico, pelo menos como comer, como vestir. Amém. Tem gente que nem isso não tem. É claro que Deus vai te prosperar além disso, mas esse é o começo da história: ter o que comer, ter o que vestir, ter saúde. E isso se fala de prosperidade. E tem dois princípios aqui que eu vou compartilhar com você hoje, que nós encontramos na vida de Eliseu, no ministério de Eliseu, quando ele estava tratando com os discípulos, e que eu creio que é bênção para você, eu creio que é suprimento para você. Então, o tema nosso hoje é: receba suprimento no tempo da crise, receba suprimento no tempo da dificuldade, e nós vamos crescer nisso. Eu creio assim, irmãos, nós já temos experimentado muito favor. Eu vejo muitas pessoas que não têm experimentado tanto favor quanto os irmãos têm experimentado, mas com certeza Deus vai te levar a um patamar ainda maior. Deus vai te levar a mais suprimento. Deus vai te levar a desfrutar de mais abundância em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Nós vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz. 2 Reis 4, 38. Eu vou projetar, mas se você tiver a sua Bíblia, eu gostaria de te orientar a trazer sua Bíblia, para você folhear, para você acostumar. Estou observando na célula os irmãos acostumando a abrir a Bíblia, né? Às vezes a gente é acostumado até no celular, é mais fácil, porque no celular está lá os comecinhos, mas no papel é mais difícil. Eu creio que é importante a gente ter costume com isso, né? A leitura, o manuseio da palavra faz parte da nossa vida. 2 Reis 4:38 diz assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Havia fome, é um tempo de crise, tempo de fome. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintias e veio e as cortou na panela do caldo, porque não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Deus, esse ambiente, esse momento, esta palavra.
Nós te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha falar conosco, venha trazer sobre nós revelação, direção, que Cristo, Deus, seja revelado, e ao Cristo ser revelado, que nós possamos crescer e caminhar, Deus, naquilo que é o Seu propósito para nós, em nome do Senhor Jesus. Onde que esse povo estava reunido? Qual lugar que era esse? Esse lugar era chamado de Gilgal. Gilgal, irmãos, é um lugar de bênção. Gilgal é um lugar onde os que saíram do Egito, eles ainda não tinham sido circuncidados, foi onde eles foram circuncidados. Gilgal é um lugar, né, onde Josué e o povo, eles estiveram acampados quando saíram do Egito. Sabe o que significa Gilgal? Né? Gilgal significa rolar para fora, ou seja, tirar o peso, é onde a vergonha é removida, aonde o peso é removido. Então eles estavam acampados no lugar certo, eles estavam reunidos no lugar certo, mas havia fome sobre toda a terra, não era só sobre Gilgal, era sobre toda a terra havia fome. Então esses tempos de fome, eles são tempos de crise, eles são tempos de dificuldade, e que quando eles vêm em todo lugar. Domingo passado eu compartilhei algo com os irmãos. Jesus, ele disse, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O que ele estava dizendo? Muda a sua mente e comece a desfrutar dos recursos do reino. Por que Jesus estava dizendo aquilo para os discípulos? Porque os discípulos estavam acostumados a viver de maneira natural, com os recursos naturais. Mas agora Jesus está dizendo, se arrependam e passem a desfrutar do recurso sobrenatural. O tempo de crise, ele vem sobre toda a terra. Não quer dizer que o tempo de crise não vai estar onde você está. O tempo de crise, ele vai estar onde você está, quando ele estiver sobre toda a terra. Mas qual que é o detalhe? É que no tempo da crise que está sobre a terra, você não desfruta de recurso natural, você desfruta de recurso sobrenatural. E é esse sobrenatural que te faz prosperar no meio da crise. Então eles estavam em um lugar que veio a crise. Deus não impediu de que a seca chegasse ali, até porque se fosse algo natural, se fosse algo, né, notório, não, chove só aqui, só nesse pedaço aqui que chove, só nesse pedaço que tem colheita, os homens poderiam vir e roubar essa riqueza, haveria guerra por aquele lugar. Então não era algo natural, era algo sobrenatural, porque no meio da crise agora Deus vai mover. Quando você observa Isaac, no tempo da seca, ele plantou e ele colheu a 100 por 1 na seca. Não quer dizer que Deus fez chover só na lavoura dele, mas quer dizer que Deus fez o sobrenatural na lavoura dele. Por isso que Jesus fala, arrependam-se porque é chegado o reino. Arrependam-se, para de querer usar o recurso natural e comece a desfrutar do sobrenatural. Comece a crer e acessar o sobrenatural. Mas amém? O que você vai perceber aqui? Eliseu falou, olha, põe lá a água para ferver e prepara o caldo. Prepara lá a sopa para a galera. E a água estava fervendo. Já estava sendo cozinhado aquele negócio. Então eles tinham algum alimento. Ainda existia algo ali que eles poderiam comer. Mas fala-se que um dos filhos dos discípulos saiu para procurar algo a mais. E aqui é onde começamos realmente a perceber a palavra. Ele foi procurar algo a mais. E esse procurar algo a mais é onde está o problema. Por quê? Porque quando você procura algo a mais, você abre a margem para que o diabo entre e coloque na sua frente coisas que não são vida, mas são procedência de morte. O que eles foram procurar? A palavra fala que eles acharam, tem uma referência que fala que é um cipó, mas tem uma referência que fala que é uma parra. Essa que nós vemos fala que é uma parra. O que é isso? É uma videira brava. Existe a videira verdadeira, que é Cristo. Mas existe uma videira brava. Tem aparência, mas tem morte. Até que a aparência parece com a aparência de Cristo. Mas no final a realidade é uma realidade de morte. E a palavra fala que eles trouxeram aquilo. Irmãos, o que você precisa entender? Nem tudo é vida para você. E nem tudo gera vida e gera crescimento para você. Tem muitas coisas que às vezes têm aparência de vida, têm aparência de bênção. Mas quando você ouve, quando você se alimenta, qual é o resultado?
condenação, ansiedade, preocupação, medo, peso. É palavra? Pode ser que seja, mas aquilo ali não é alimento propício naquele momento para você. Pastor, o que é um alimento propício para mim? O alimento propício é aquele que exalta a obra de Cristo. Tudo aquilo que coloca você como centro, você fazendo, você se esforçando, está tirando Cristo do centro, e isso vai gerar peso. Então eles trouxeram agora essa parreira, eles trouxeram agora esse fruto, e eles colocaram dentro da panela. Pastor, quem foi o outro personagem que foi buscar isso? Adão e Eva. Adão e Eva tinham um jardim inteiro para comer, para desfrutar, para se alimentar. E agora o que já eles fazem? Eu acho que Deus não foi bom o suficiente. Na verdade, quando eles foram buscar mais coisa para essa panela, é a mesma coisa que eles estavam dizendo. Eu acho que isso aqui não está bom o suficiente. Eu acho que o que Deus está fazendo na minha vida não é bom o suficiente. Eu acho que o que Deus está manifestando não é bom. Eu preciso de algo a mais. Eu preciso fazer e buscar alguma coisa a mais. E aí eles vão buscar, eles trazem, colocam na panela e gera morte. Adão e Eva fazem o quê? Eles vão buscar o fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque eles acharam, Deus me fez, bacana. Deus colocou para mim os frutos, mas Deus não me deu sabedoria. Se Deus não me deu sabedoria, eu vou buscar com as minhas mãos. Eu vou me esforçar para receber. Quando Adão e Eva comem do fruto, o que é o resultado? Morte. Quando eles trazem e colocam na panela, o que é resultado? Morte. Irmãos, o que é panela? Aqui nós somos todos goianos, né? Irmão, panela é lugar de desfrute, é lugar de prazer, mas também é lugar de segurança. Quem aqui cozinha na panela suja? Quem aqui que vai querer se alimentar de algo, né, que não tem procedência? Ninguém. Por quê? Porque a panela é lugar de vida. Aquele negócio, você abre aquele negócio cheiroso, aquele piqui, né? Eita glória! Tá cedo ainda, não é hora do almoço, não. Por quê? Porque é lugar de bênção, de desfrute. Mas agora, os discípulos foram buscar algo a mais. Irmãos, a maioria dos problemas da igreja sempre foi buscar algo a mais. Quando você vai ver as cartas de João, aquelas cartas são evangelhos que nós chamamos de evangelhos apócrifos. Por quê? Porque teve um povo que veio, que se infiltrou no meio do povo de Deus. Não, nós cremos no evangelho, mas tem algo a mais. Esse Jesus, ele não veio em vida, porque seria muito humilhante. Ele veio só em espírito. E aí foi algo que trouxeram a mais. Então João vem agora tratar o problema, falando, não tem nada a mais, é só isso. Quando você vê os Gálatas, olha para você ver a igreja de Gálatas, Paulo chama eles de insensatos. Falou, vocês são insensatos, vocês não pensam não? Vocês foram salvos pela fé, agora tem que cumprir as obras da lei. O que Paulo estava dizendo? Não coloque nada a mais. O que eles fizeram? Eles colocaram algo a mais na panela. E qual foi o resultado? Morte. O resultado de colocar algo a mais é morte. Sabe o que é interessante? É que essas ervas, no grego, elas significam ouaro. Negócio assim, eu não sei falar, não, é diferente. Mas o que é isso? Algo brilhante. A palavra grega, ela também pode ser traduzida como algo brilhante. Ou seja, parece bom, parece bonito, parece que traz vida, mas o resultado é morte. Mas vamos avançar, né? Então, quando eles trouxeram e eles colocaram isso, agora havia morte na panela. Eu já tinha visto essa história, mas eu nunca tinha me atentado a esse detalhe. Irmãos, o que é o natural nosso do mundo? Se existe morte, nós não vamos comer. Uma vez eu vi uma história que o cara estava com 100 balinhas numa vasilha, todas com a capinha igual. E aí ele falou, essa balinha aqui, ela está envenenada. Tinha quantas balinhas? 99 que não tinham veneno. E uma que tinha veneno, ele pegou, pôs no meio e misturou. Ele falou, pode servir quem quiser se servir. Quem que se serviu? Ninguém. Por quê? Porque se tem uma envenenada, eu não vou querer me arriscar. Aí você pega uma panela e vai fazer comida na panela. E de repente, cai uma gordura azeda no meio da panela. Alguém come aquilo? Ninguém come. Por quê? Porque algo pequeno consegue estragar algo grande. Aí seu filho quer assistir um filme, né? Seu filho quer assistir um filme,
Aí você pergunta, olha, esse filme aí é bacana? Não, ele é bacana. Só tem um momento que tem uma cena de mulher nua no filme. Você deixa ele assistir? Porque uma cena colocou todo o filme a perder. Então o padrão do mundo é esse. Algo pequeno consegue estragar o todo. O padrão do mundo é esse. Tem uma parte estragada, o todo agora foi estragado. Quando nós tratamos essas coisas, é básico. Se tem algo pequeno, ruim, todo o resto é ruim. Mas quando nós olhamos para as coisas de Deus, o princípio é diferente. E aqui é onde nós começamos a perceber a ação de Deus. Por quê? O próprio Senhor Jesus, quando Ele vem em carne, todos aqueles que estavam doentes, endemoniados, leprosos, amaldiçoados, quando chegava até Ele, a maldição não pegava em Jesus. A doença não pegava, mas pelo contrário, eles eram curados. Eles eram feitos cheios de vida. Pastor, e o que acontece com esse povo? Porém ele disse, trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Irmãos, isso aqui não é natural. Essa farinha aqui não é natural. Essa farinha, ela aponta para Cristo. Por que ela aponta para Cristo? Quando você vê as ofertas de Levíticos, são 5 ofertas. Mas uma das ofertas era a oferta de manjares. E na oferta de manjares, quando ela era oferecida uma flor de farinha. Era pegada a farinha e o azeite. Por que a farinha? Porque a farinha ela era fina, ela era delicada, ela era pura, assim como Cristo. E ela era coberta de azeite por causa da unção. Então ela era oferecida em sacrifício. Então o que essa farinha aqui aponta? Ela aponta para Cristo. Preste atenção, havia morte na panela. No padrão do mundo, o que nós fazemos com essa panela cheia de veneno? Nós jogamos tudo fora. Mas no padrão de Deus, quando há morte, quando há problemas, quando nós colocamos farinha, quando nós colocamos Cristo, quando nós colocamos vida, a vida de Cristo, ela sobrepõe a morte que havia no mundo. O mundo traz prejuízo, o mundo traz dor, mas a vida de Cristo, ela é maior. Amém? Quantos podem dizer aleluia? Qual que é a X da questão? Cristo no meio da história. Sempre que Ele está no meio, as coisas vão acontecer de maneira diferente. Preste atenção nisso. Lucas 6,19 fala, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. O que precisa de cura? Pastor, precisa de cura minha vida financeira, está uma bagunça, está parecendo uma panela cheia de morte, é conta, é cartão, é prejuízo, não tem porta aberta. Coloca Cristo no meio, a vida financeira sua vai mudar. O que precisa de vida? Pastor, é minha saúde, eu estou doente. Coloca Cristo no meio e começa a levantar de manhã e declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque eu sou justo, eu sou abençoado, eu sou curado. Quando você declarar isso, toda a sua vida vai mudar. Amém? Então a chave é essa, Cristo precisa estar no meio, né? Quando Ele está no meio, todas as coisas caminham para o bem. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim, visto como os filhos praticam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Cristo venceu a morte. Se Ele venceu a morte, agora Ele libera sobre nós a vida. Amém? Então eu falei para vocês que eu vou compartilhar 2 princípios. Eu já compartilhei o primeiro, agora eu vou compartilhar o segundo. Então o segundo princípio é interessante que ele é a continuidade do primeiro. Olha aqui, nós paramos no verso 41. Agora no verso 42 se conta outra história. E fala assim, e um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha. E disse, dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse, como hei de eu
por isso diante de 100 homens. E disse ele: dá-o ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, tempo de crise. Primeiro ponto, no tempo de crise, agora o que Deus faz? Deus vem com a farinha e gera vida. Onde tinha morte tem vida. É o sobrenatural manifesto onde havia morte. Amém? Mas agora o segundo princípio é esse. O que nós estamos observando aqui? Nós estamos observando que era um tempo de crise, que era um tempo de dificuldade, mas alguém vem trazer as primícias. Cutuca seu vizinho e fala assim: no meio da crise, alguém devolveu o dízimo. No meio da crise, alguém trouxe e devolveu o dízimo. Sabe o que é interessante, irmãos? Eu vou dificultar mais isso aqui para vocês entenderem. Quem que recebia o dízimo naquela época? Eram os descendentes de Arão, que eram chamados de sacerdotes. E nessa época aqui, sabe o que eles tinham feito com o sacerdote? Eles tinham expulsado o sacerdote. O sacerdote não estava no meio da nação. Então não tinha sacerdote, não tinha quem recebeu o dízimo e tinha crise. Mas alguém resolveu entregar. Não sabendo para quem entregar, ele foi entregar para Eliseu, que era o profeta. Ou seja, a igreja estava bagunçada, estava em dificuldade. No meio da liderança tinha crise. Mas aquela pessoa entendeu, independente da crise, independente da dificuldade, independente do que os olhos naturais estão vendo, eu vou continuar sendo fiel. E ele vem e traz o dízimo. E quando ele trouxe o pão das primícias, o pão e as espigas, que era o dízimo dele. Agora ele chega e entrega. E ao entregar, o que o homem de Deus faz? Aquilo que é o correto. Ele fala: olha, o povo está com fome. Vai e entrega para o povo. Vamos administrar, entregar para que o povo se alimente. E aqui tem um milagre sobrenatural. Por quê? Porque quantos pães que eram? Poucos. Eram poucos pães. Mas eram 100 homens. A Bíblia, quando fala de 100 homens, você pode contar que tinha mulher, tinha menino. Então você tinha pelo menos ali umas 200, 300 bocas para comer. Quando o profeta chega e fala essa palavra, vai e leva para que o povo coma, um dos discípulos fala para ele, ó, mestre, tem muita gente, como é que eu vou dar esse tanto de pão, pouco pão para esse tanto de gente? E ele falou: olha, de acordo com a palavra do Senhor, você vai entregar e vai sobrar. São dois milagres que são muito parecidos. O milagre aconteceu em Eliseu e o milagre aconteceu em Cristo. Qual que é a diferença do milagre de Cristo? A proporção. O milagre de Cristo tinha quantas pessoas? 5.000 homens. 5.000, aqui tinha 100. Agora quantos mil que tinha? Então a proporção é muito maior. E quando Eliseu fala de acordo com a palavra do Senhor. Mas Jesus não, Jesus simplesmente fala: pega o pão e divide. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. Então a glória do milagre de Cristo é muito maior. Mas nós estamos vendo o princípio aqui acontecendo em Eliseu, no tempo da crise. E sabe o que é interessante? Os dois aconteceram no deserto. Jesus estava pregando no deserto, mas Eliseu também estava no deserto, no meio do deserto. E agora, no meio do deserto, no meio da crise, no meio da impossibilidade, Deus vem e traz a multiplicação. Multiplica. E os dois aconteceu a mesma coisa. Então nos pôs diante e comeram e deixaram sobejos. O que acontece? Todo mundo comeu e sobrou. Sabe o que é interessante? A palavra de Deus, ela fala isso tanto em Jesus quanto em Eliseu, para que você entenda, diante da crise, diante da dificuldade, diante da impossibilidade, eu vou multiplicar na sua vida de tal maneira que vai sobrar, de tal maneira que vai ter em abundância, não vai faltar, mas vai sobrar. Deus está dizendo para você hoje, você está passando por um dia de crise? Não fique com medo, não fique ansioso.
Apenas continua caminhando na fidelidade. Que eu vou fazer multiplicar. Eu vou fazer sobrar. Eu vou fazer ser liberado grandes coisas sobre a sua vida. Eu fico feliz em estar diante de você compartilhando esse tipo de palavra. Porque você tem que entender que a provisão do céu é para a sua vida. A única coisa que você precisa ter, fé, para desfrutar dessa provisão. Pastor, tem morte, tem dificuldade, você não sabe o tanto que está difícil, você não sabe o tanto de crise que eu estou enfrentando na minha casa. Amém. Comece a colocar Jesus aonde tem morte, porque Ele é o princípio espiritual. No mundo se joga fora, mas em Cristo Ele vem e traz vida aonde havia morte. Ele traz transformação, Ele traz mudança. O mundo despreza, não, vamos desistir disso, está dando tudo errado, mas Jesus vem e reconstrói. Quem precisa ser reconstruído na sua vida hoje? Pastor, preciso de uma bênção financeira, de uma bênção familiar. Coloca Jesus aí no meio. E o segundo princípio, continua caminhando no caminho da fidelidade e creia na multiplicação, porque você vai ser abençoado e todos que estão à sua volta vão ser abençoados. Sabe o que é interessante, irmãos? Esse cara veio trazer primícia, veio trazer dízimo, mas era um tempo de crise, era um tempo de seca, era um deserto, e ele tinha o quê? Espigas verdes. Ou seja, Deus escolheu abençoar ele, Deus escolheu prosperar ele, para que ele fosse instrumento de bênção do povo todo. Quando você caminha nessa fidelidade, Deus vai te abençoar primeiro, para que você possa abençoar outros. E todo o povo agora recebe, porque ele caminhou no caminho da fidelidade, porque ele escolheu continuar fiel, apesar da impossibilidade. São 2 milagres que aconteceram na vida de Eliseu, e que são princípios de prosperidade para nós. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje: você vai prosperar, você vai avançar, Deus vai colocar você em lugares altos. E quando você estiver caminhando nesse caminho, outras pessoas que estão próximas de você vão ser abençoadas por causa da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu quero mais uma vez ser profético com você, mas antes eu gostaria de orar por você. Pastor, o que você quer orar? Eu quero orar primeiro o primeiro princípio, o da morte na panela. Qual é o princípio da morte? O que tem gerado morte? Eu não sei que área da sua vida que está paralisada, que está estagnada, mas eu quero te dizer, convida o Senhor Jesus hoje para entrar. Convida o Senhor Jesus hoje para estar presente. Convida Ele. Gostaria que você, hoje nós temos famílias, abraça aí o seu cônjuge, o seu filho, comece agora a orar junto com ele. E comece a declarar a vida de Deus sobre a sua casa. Comece a declarar que o Senhor Jesus, agora Ele entra dentro dessa panela, Ele entra dentro dessa casa, e agora Ele traz vida, e agora Ele traz mudança, e agora Ele traz refrigério. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que o Senhor é o princípio de vida, em que nós baseamos a nossa fé, e nós sabemos que aonde o Senhor está, não pode haver morte, mas nós repreendemos agora toda morte, e nós declaramos que o Senhor é quem gera vida, que o Senhor é quem gera transformação, que o Senhor é quem traz um milagre sobrenatural sobre nós, e nós declaramos que nós iremos experimentar a abundância, a vida, a provisão, que todos comerão e se fartarão abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Nós veremos a glória do Senhor manifesta sobre nós, nós veremos o favor do Senhor liberado, nós experimentaremos em nome do Senhor Jesus. Aleluias, amém. Agora eu queria que você, ainda junto com a sua família, pegasse agora o seu envelope, e nós vamos declarar que nós cremos nesse princípio, esse princípio da provisão, esse princípio da abundância. Em nome de Jesus,
Queria que você começasse agora a orar e a declarar que o Senhor é quem provê na sua casa e que a provisão de Deus sobre a sua vida, ela vai gerar fartura sobre aqueles que estão ao seu redor, sobre aqueles que estão próximo de você. Eles vão experimentar dessa provisão. Eu coloco, Deus, diante de ti, Deus, cada um daqueles irmãos que tem caminhado, Deus, contigo, e eu declaro, Deus, a fidelidade do Senhor. Em tempos de crise, eles terão espigas verdes. Em tempos de crise, eles terão pão, eles terão alimento, e isso será em abundância multiplicado. A bênção do Senhor será multiplicada para aqueles que estão ao redor possam desfrutar de todas essas bênçãos, de todo esse favor. Eu declaro em nome de Jesus a graça de Deus alcançando agora cada casa, alcançando agora cada irmão, gerando agora provisão, gerando agora vida em nome de Jesus. Declara assim: eu creio na bênção, no favor. Aonde a morte, eu convido ao Senhor Jesus para se fazer presente, porque Ele gera vida. Ele já venceu a morte. Aleluia! E eu declaro, em nome de Jesus, eu sou essa pessoa que caminha no caminho das primícias, que experimenta provisão, a abundância, e aqueles que estão ao meu redor vão desfrutar da multiplicação daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Coloca a mão no seu coração. Nós estamos finalizando. Senhor, eu declaro, Pai, toda sorte de bênção, de favor e de graça sobre cada irmão. Que o consolo, Senhor, a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um. Eu libero eles, Deus, para uma semana de paz, de abundância, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ficamos por aqui. Esse foi o fim de mais uma das nossas palavras ministradas nos cultos. Deixamos para você um convite. Venha participar de uma das nossas reuniões. Envie essa palavra para alguém e curta. Compartilhe o máximo que você puder.